queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Francisca Gadelha e é um prazer estar aqui com vocês para dar aula de geografia. E hoje eu quero trabalhar o tema processo de urbanização do território brasileiro. Isso mesmo. Para entendermos esse assunto, vamos primeiro estudar as palavras que compõem esse tema. Processo. Vamos ver? Acompanha aí na telinha. O que é processo? É o desenvolvimento de fatos ou operações. E o que é urbanização? É o crescimento das cidades em relação ao campo e a transformação estrutural dos espaços sociais. E o que é um território? Grande extensão de terra, área de município, distrito, estado, país e etc. Compreenderam, então, o que vamos estudar hoje? O processo de urbanização no território brasileiro. Então, nós não vamos estudar sobre o processo de urbanização de outros países, e sim do país que moramos, que é o Brasil. Tudo bem? Então, acompanhe aqui comigo como se deu esse processo de urbanização, tá? Aqui nós temos a zona rural, certo? E a zona urbana. Então, as pessoas que moravam no campo, elas migraram, né? Se deslocaram para a cidade. E esse deslocamento, né, juntando com outras pessoas que já moravam na cidade, é que tornou o crescimento acelerado dessas cidades. Compreenderam, então, o que é a urbanização? Vamos lá, ver se você compreendeu. Então, eu posso dizer que urbanização é o crescimento das cidades em relação ao campo. As pessoas que moravam no campo decidiram, por vários motivos, irem morar nas cidades. Tudo bem até aqui? Vamos dar continuidade, então. Acompanhe comigo a contextualização. Agora nós vamos brincar um pouco. Vocês gostam de brincar? Sim, professora, mas a senhora vai dar aula ou vai brincar? As duas coisas. Nós vamos aprender brincando, tudo bem? Então, nós vamos realizar o Você Sabia. Vocês já realizaram esse jogo do Você Sabia? Ainda não? Sim? Tudo bem. Se já realizaram, eu acredito que foi de um outro modo. E agora vamos realizar aqui com este conteúdo. Vamos lá. Você sabia que até a década de 1960, a maioria da população morava no campo e a quantidade de cidades era bem menor do que a atual? Você sabia dessa informação? Pois é. Nesse período, as cidades existiam para atender às necessidades das atividades que eram desenvolvidas no espaço agrário e das atividades mineradoras, principalmente da cana-de-açúcar, do ouro e do café. Então, as pessoas nessa época moravam mais no campo, porque as atividades eram desenvolvidas lá. Tá bom? Vamos continuar. Espaço rural e espaço urbano, que é o que nós estamos tratando aqui. Você sabia que em termos de área territorial, no mundo atual, o espaço rural ele é bem mais amplo do que o espaço urbano? Você sabia dessa informação? Isso ocorre porque o primeiro exige um maior espaço para as práticas
nele desenvolvidas, como a agropecuária, o extrativismo mineral e vegetal, além da delimitação de áreas de preservação ambiental e florestas em geral. Atualmente, a cidade vem sobrepondo-se ao campo. Então, vocês percebem que antigamente o campo precisava de uma extensão de terra bem maior. Por quê? Porque eram praticados essas atividades, como agropecuária, precisava criar animais, lá também se extraía, né, os minerais, os vegetais, e também tem a preservação ambiental. Mas hoje podemos observar que as cidades, elas também foram ampliando-se por conta da quantidade de pessoas que vieram morar nelas, certo? Vamos continuar. Você sabia que as pessoas que vivem na cidade dependem das atividades que são realizadas no campo para sobreviverem? Já pararam para pensar nisso? Exemplos: frutas, vegetais, grãos, carnes e minerais. Esses são exemplos de alimentos, né, de carnes, de minerais que são extraídos, né, que são produzidos no meio rural. Então, a cidade depende realmente das atividades que são realizadas no campo. E que as pessoas que moram no campo também dependem do que é produzido na cidade? Vocês conseguem perceberem essa relação que existe? O campo precisa da cidade, mas a cidade também precisa do campo e vice-versa, né? Um precisando do outro. Por que as pessoas que moram no campo também dependem do que é produzido na cidade? Porque nem tudo eles produzem lá, como, vamos ver aqui os exemplos: vestimentas, calçados, remédios, combustíveis, eletrodomésticos, produtos agrotóxicos, equipamentos para plantações e colheitas. Vejam que na cidade é produzido muitos equipamentos, muitos produtos que as pessoas precisam, as pessoas que vivem no campo precisam desses equipamentos, desses produtos para realizar as suas atividades no campo. Tudo bem até aqui? Então vamos dar continuidade. Mais um você sabia. Você sabia que o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial, é chamada de urbanização? Você sabia dessa informação? Que esse crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial, é chamada de urbanização? E que a migração populacional do campo para a cidade, quando ocorre de forma intensa e acelerada, é chamada de êxodo rural? Você sabia disso? Êxodo rural é o termo usado para classificar a migração da população do campo para a zona urbana, em busca de melhores condições de vida. Observem aqui. No início da aula, eu apresentei a vocês estas imagens, né? Então, êxodo rural é isso. É o termo, né, que utilizamos para classificar a migração da população, né, do campo para a zona urbana. Então, essas pessoas saem, elas migram, né, do campo para a cidade. E esse termo nós chamamos de êxodo rural, certo? Vamos continuar. Acompanhem aí. Observem esta imagem. Estamos falando de quê? Isso, êxodo rural. Êxodo rural.
Mas quais motivos que ocasionaram o êxodo rural? As pessoas, elas saíram do campo, foram para a cidade. O que levou as pessoas a se deslocarem para a cidade? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Vamos lá. Aqui está o primeiro motivo. Acompanhe aí na telinha. A implantação de máquinas nas atividades no meio agrário para substituir a mão de obra assalariada que sem trabalho migrou para as grandes cidades. Aqui nós podemos chamar esse motivo, o homem, nessa questão aqui, ele foi substituído pelas máquinas, né? O homem fazia lá o seu trabalho braçal, sua mão de obra lá braçal, e chegou uma época que esse trabalho foi substituído pelas máquinas. Então, foi desenvolvido de forma mais consistente, de forma mais acelerada. Tudo bem? Vamos continuar vendo outro motivo que ocasionou o êxodo rural. A concentração de terras nas mãos de poucos proprietários, que tinham como comprar as máquinas e produtos agrícolas. Aqui chegou os grandes latifundiários, né? Pessoas que tinham um certo, digamos, poder econômico, né? E comprar essas terras dos pequenos proprietários, dos colonos, né? E transformar essas terras em grandes plantações, em criações de gado, tudo isso, tá bom? Vamos ver outro motivo. A migração dos pequenos proprietários de terra para as cidades em busca de trabalho assalariado nas indústrias. Então, temos aqui mais um motivo. As pessoas migraram do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida, porque estava sendo implantado as indústrias. Então, eles pensavam assim: vou para a cidade, eu vou trabalhar nas indústrias, vou melhorar a vida dos meus filhos vão estudar, vão para as escolas, e isso era um sonho que eles tinham. Mas a gente vai ver com a continuidade do nosso assunto, do nosso conteúdo, que não foi bem assim que as coisas aconteceram, tá certo? O processo de urbanização no Brasil teve início no século XX, a partir do processo de industrialização, que funcionou como um dos principais fatores para o deslocamento da população da área rural em direção à área urbana. Então, foi o que eu falei para vocês, né? O processo de industrialização no Brasil, ele contribuiu muito para essa urbanização, para que esse processo de urbanização acontecesse. E as pessoas viram que na cidade estava acontecendo as coisas, estava sendo desenvolvido, estava crescendo, estava sendo implantada indústria. E aí eles pensavam, né, vou para a cidade, como eu já falei, para dar melhores condições de vida para minha família, para ter um bom trabalho, porque vocês sabem que o trabalho no campo, ele é cansativo, você trabalha de sol a sol, plantando, né, colhendo, cuidando da terra. E nas indústrias não, eles iam trabalhar operacionalizando as máquinas, né, sendo operadores de máquinas. Então, na sombra, né, dentro daquela... E para eles esse trabalho ia ser mais tranquilo, mais fácil, tá bom? Então, crianças, alunos queridos, a nossa aula sobre o processo de urbanização no território brasileiro, né, teve esse início. Nós contextualizamos aqui, vimos por que aconteceu, né, como aconteceu, quais os motivos que levaram as pessoas a saírem do campo para a cidade, e isso fez com que a cidade fosse crescendo. Nós vemos toda essa parte de contextualização, de conceito, nessa primeira aula. E eu espero você para continuarmos esse conteúdo na próxima aula.
E para acessar essa aula e outros conteúdos muito importantes também para a sua aprendizagem, acesse a plataforma Eduque, tudo bem? Te aguardo na próxima aula. Tchau!